Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá da sua graça, do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia, que sobre nós Ele tem derramado cada vez mais do seu amor sobre nossas vidas, para nos dar do seu amor. A paz de Deus que reina em nossos corações é que faz com que nós venhamos vencer cada dia as lutas que nos sobrevêm. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Corinto e os seus problemas espirituais. O que esses problemas da igreja de Corinto refletem na nossa vida hoje? Veja bem, irmãos. Existem 3 classes de pessoas que não serão salvas. O ímpio, que nunca se converteu, o triviado ou desviado, e o crente apóstata, aquele que se apostatou da fé, mesmo que esteja dentro da igreja. Então essas 3 classes de pessoas, elas não terão salvação. E hoje nós vamos ver que a igreja de Corinto era considerada uma igreja fervorosa, mas ela não era uma igreja espiritual. Ela não era uma igreja espiritual. Ela era uma igreja fervorosa, mas não era espiritual. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, vocês ainda estão vivendo como crianças recém-nascidas, que necessita de leite materno e não dos manjares, das comidas sólidas, porque a comida sólida são só para os perfeitos. Só para os perfeitos. Mesmo que vocês tenham muito tempo que aceitaram Jesus, mas vocês ainda estão vivendo como meninos. E eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Mesmo que vocês conheçam os dons espirituais, vocês ainda são incapazes de viver de acordo com os dons espirituais. Hoje no nosso meio nós vemos isso. Tem pessoas achando que é só adultério, mentira, prostituição que vai levar para o inferno. Falta de perdão, dissensão, heresia também vai. Distorcer a palavra de Deus para pregar ego, para pregar suas próprias conotações, é perverter o evangelho, e essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. E isso ocorre no nosso meio. Isso tem ocorrido com muita frequência.
Mas o que fazer para nós sermos um cristão em meio a um povo ímpio? Ser crente em Corinto, uma cidade afundada no pecado, era um grande desafio. Ali ninguém sabia o que é ser santo em Deus. Porém, ser ímpio, fornicador, beberrão, ladrão, enganador, imoral, assassino, pervertido, viciado, idólatra, isso era normal, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde havia o templo de Afrodite e havia as prostituições cultuais, onde promovia-se as sensualidades, o sexo em forma de culto, de adoração, onde havia as bebedices e toda forma de perversão. Essa era o ambiente da igreja de Corinto. No nosso meio, como Jesus fala que haveria reino contra reino, no nosso meio há o reino das trevas e o reino de Deus, e essa guerra não acaba nunca. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra Satanás e seu reino maligno nas regiões celestiais. Reino contra reino, o reino de Deus contra o reino de Satanás. Essa guerra é 24 horas. Ali a cidade de Corinto não sabia dessa guerra. No seu ponto central veio saber mais tarde. E o apóstolo Paulo vem falando que esses pecados eram os pecados que afastariam a pessoa do reino de Deus. No capítulo 6 ele vai falar assim, olha, os injustos não herdarão o reino de Deus, não vai herdar o reino de Deus não é só os injustos não, mas também o ímpio, o fornicador, o beberrão, o ladrão, o enganador, o imoral, o assassino, o pervertido, o viciado, o idólatra, esses também não vão entrar no reino dos céus. Era uma igreja fervorosa, mas não era uma igreja espiritual. E nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, o pecado sob todas as formas avoluma-se por toda parte. Essa é uma das causas de haver tantos cristãos frios espiritualmente. Por quê? Porque todos esses pecados vão se multiplicar, e esses pecados se multiplicando, o que vão fazer? O amor vai esfriar, é o que Jesus falou lá em Mateus 24. Jesus falou isso lá em Mateus 24, versículo 12. Ele falou, vai se multiplicar cada vez mais a iniquidade, e essa multiplicação da iniquidade vai fazer diminuir o amor. Porque a pessoa vai esfriar-se espiritualmente. E aquela consagração que era diária, ele já começa a praticá-la um dia sim, um dia não. Até passa para uma semana sim, uma semana não. Daí a pouco já não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia. Está indo no culto uma vez por semana. Daí a pouco está indo no culto uma vez por mês. Daí a pouco está indo a cada 6 meses. Daí a pouco não está indo de jeito nenhum. Porque a iniquidade vai multiplicando, multiplicando e o amor vai esfriando. E o principal propósito que o apóstolo Paulo escreveu foi para explanar a doutrina da ressurreição e doutrinar acerca da vida cristã integral e a exortar os cristãos contra o pecado que predominava às suas voltas.
para eles resistirem. Ontem eu disse que as obras são resultado da salvação e não a causa dela. Eu vou andar em santidade é porque eu sou salvo. Eu não vou andar em santidade para mim ser salvo. Eu vou andar em santidade é porque eu já sou salvo. A palavra de Deus fala que o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou deixar de andar no conselho dos ímpios para me ser bem-aventurado. Por eu não andar no conselho dos ímpios é que eu sou bem-aventurado. Porque eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. E as obras serão resultado da graça. Resultado da salvação. E que o apóstolo Paulo queria que os efésios e os coríntios entendessem era isso. Que a salvação, as obras, era resultado da salvação que eles receberam. E apartar desses pecados era viver a salvação em Cristo. Era viver essa salvação. Não viver o fervor religioso, mas viver a espiritualidade. Viver o espiritual, não fervor religioso. Que a religião é como uma rolha, que precisa-se de um saca-rolhas para puxar. A religião tenta puxar Deus até você. O Evangelho te aproximou de Deus. É as boas novas. Então, os cristãos de Corinto tinham dons espirituais. Mas muitos eram imaturos. Sobre os coríntios terem dons espirituais, está escrito no capítulo 1, versículo 7. Mas muitos eram imaturos, insubmissos, ignorantes da doutrina reveladora dos dons. Além de carnais, é claro. Em uma igreja é possível haver cristãos fervorosos que gostam de movimento e agitação, sem contudo houver uma espiritualidade real ou uma manifestação espiritual do Espírito Santo. Uma manifestação genuína do Espírito de Deus. Às vezes, o que parece fervor espiritual é mais emocionalismo resultante de uma movimentação e mecanismos externos. Tal fervor é passageiro. Jesus, quando revelou ao anjo da igreja de Sardes, ele falou assim: olha, eu conheço as suas obras. Vocês têm fama de avivados, de fervorosos, mas estão mortos. E isso não foi João que falou. Isso foi o que Jesus revelou ao anjo da igreja em Sardes. João só relatou a visão. A mesma coisa a igreja de Corinto. Uma igreja de fama de fervorosa, mas era espiritualmente morta. E esse mecanismo externo,
né? É um fervor passageiro, dura um momento. Ao passo que a verdadeira espiritualidade está intimamente relacionada ao exercício da piedade e da vida cristã consagrada. Ele deixa isso claro no livro de Efésios 4, do 17 até o versículo 32. Ele deixa isso claro. Que uma vida consagrada é resultado da salvação. Todavia, o crente experiente na fé pode ser fervoroso no espírito. Todavia, é preciso compreender que essa maturidade cristã não vem primeiramente do exercício dos dons ou pelo tempo de conversão. Isso é uma ação do Espírito Santo. Conforme nós vamos adquirindo experiências espirituais. Uma coisa que acontecia com o povo de Corinto eram os dons espirituais sem o fruto do Espírito. Havia abundância de dons na igreja de Corinto. Todavia não eram utilizados de forma equilibrada, visando o progresso da obra do Senhor. Os crentes exerciam os dons para demonstrar níveis de maturidade e de santificação, tornando-se assim carnais. Começava a profetizar para mostrar para o outro que profetizava mais. Queria ensinar para mostrar para o outro que sabia mais. Isso é ser carnal. Isso é estar em um nível de maturidade muito baixa, a ponto de ser chamados de ignorantes, em 1 Coríntios 12, versículo 1. E meninos, no capítulo 14, versículo 20. Para você ver que eles tinham vários dons, mas esses dons não eram exercidos segundo o fruto do Espírito. Porque um não é separado do outro. Não são os atos miraculosos realizados e os diversos dons espirituais exercidos que identificam os autênticos servos de Deus, mas os seus frutos. Mateus 5, 13 a 16. Jesus fala: pelos frutos os conhecereis. É o fruto que revela a natureza da árvore. É o fruto que revela a natureza da árvore. O que atesta a autenticidade de um cristão não é primeiramente o que ele faz, mas o que ele é. E os dons têm a ver com o que fazemos para Deus e o caráter cristão como o que somos para Ele. São os dons acompanhados dos frutos. Não são os atos miraculosos realizados, mas é o fruto que revela a natureza da árvore. O que atesta a autenticidade de um cristão não é primeiramente o que ele faz, mas o que ele é ante a palavra de Deus. Os dons têm a ver com o que fazemos e o caráter com o que somos. O fervor religioso sem maturidade espiritual pode gerar divisões, tal como ocorria
entre os profetas da igreja de Corinto. No capítulo 14, do versículo 26 ao 40. Inversamente, o Senhor Jesus disse que os cristãos devem ser conhecidos por amor demonstrado uns aos outros. João 13, 35. Essa é a principal característica e marca de uma igreja espiritualmente madura e sadia. Atos 17, 11. O segredo deste maravilhoso amor, sempre derramado em nós, é a livre e desimpedida ação do Espírito Santo em nosso ser. A maturidade da igreja, a maturidade do cristão está relacionada com sua vida espiritual diante de Deus. A verdadeira espiritualidade é os frutos que nós geramos no reino de Deus. E não um fervor vazio, mas uma transformação que leva à transformação. Que Deus possa te abençoar, Pai querido, Pai santo e amado, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós agradecemos ao Senhor nesse momento pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.